Então, tudo começou com meu pai. Ele teve episódios de sangramentos intensos, mas isso ele já era adulto, já estava casado com a minha mãe, né? E na época diagnosticaram ele com hemofilia. Quando a minha irmã nasceu, com 1 ano e pouco, ela começou a apresentar muitas manchas roxas no corpo. Então a minha mãe já ficou meio assim esperta com a situação, né? E levaram ela para fazer um acompanhamento. Na época falaram que era alergia a S. Meu nome é Lívia Gastardelli, eu tenho 33 anos e eu sou musicista. Minha mãe engravidou de mim e aí aconteceu a mesma coisa comigo quando eu tinha 1 ano e pouco. Eu comecei a ter muitas manchas roxas pelo corpo. E aí foram começar a investigar o quadro familiar, né? Quando eu tinha uns 7 anos, meu pai e minha irmã, a gente fez um exame de DNA. Na verdade, é uma coisa que eu nunca esqueci, porque a gente tirou muito sangue nesse exame. E foi nesse resultado que a gente descobriu que meu pai não tinha hemofilia e que nós 3 éramos portadores do von Willebrand. Depois que a gente foi diagnosticado com o von Willebrand tipo 2B, a gente teve uma infância meio limitada, assim. Eu e minha irmã, a gente não tinha muita atividade, né? Foi uma infância que eu não pude fazer tudo, mas mesmo assim, eu não fui totalmente presa, né? Eu tinha bastante atividade, mas assim, nós éramos crianças muito calmas, assim, vamos dizer. Mas meus pais tomavam bastante cuidado, assim, com tudo que a gente fazia. Teve um episódio assim que eu não esqueço, que eu fui sair de bicicleta escondida. E porque meu pai, para andar de bicicleta, ele tinha que estar olhando, né? E nesse dia eu saí escondida com a minha prima e eu caí de bicicleta numa rua sem asfalto e todo esse lado meu ficou todo roxo. Então eu não consegui nem esconder que eu tinha saído escondida, porque o meu corpo já estava contando toda a verdade já. Então, na escola era complicado, né? Porque a maioria das pessoas não entendiam muito bem o que era isso, né? Principalmente os coleguinhas da escola, né? Eles não entendiam porque, assim, às vezes tinha atividade na educação física que eu não fazia, né? Porque eu sabia que se eu fizesse eu ia me machucar. Mesmo que eu não tivesse um sangramento, eu ia ter um sangramento interno no braço ou na perna. Então, existiam as piadinhas, mas assim, eu sabia da minha condição e então raramente eu me importava com isso, sabe? Eu nunca me considerei infeliz pela doença. Eu me considero assim, às vezes eu até esqueço, na verdade, que eu tenho ela, porque eu acho que o mais importante, assim, eu sempre reconhecia a minha condição. Então, onde eu ia, todas as pessoas sabiam o que eu tinha. Eu sempre contava porque eu sabia, assim, que se eu caísse ali, as pessoas poderiam pensar, não, a Lívia precisa de um atendimento, alguma coisa assim. Eu sou feliz do jeito que eu sou mesmo. Bom, então quando eu entrei na fase da adolescência, aí veio a menstruação e eu tinha um fluxo muito intenso, né? Então por muitos anos eu tive anemia, né? Que a gente não conseguia melhorar. Eu mudei a alimentação, eu tomava medicação, mas a gente não via melhora. Até que os médicos que me acompanhavam perceberam que essa anemia era por perda de sangue mesmo. Então eu comecei a tomar um anticoncepcional de uso contínuo e eu faço assim, eu acho que já há uns 14, 15 anos já. Eu só parei mesmo quando eu decidi ter filho. Eu sempre tenho em casa o ácido tranexâmico, né, que é o Transamin, porque se eu tiver alguma coisa eu já tomo ele, se eu ver que o sangramento não para, aí eu vou até o hemocentro para tomar o fator, né, ou para eles avaliarem o que está acontecendo. Então, quando eu decidi seguir a carreira que eu sigo hoje, eu não teve relação assim com o von Willebrand, mas eu já tive várias situações que o von Willebrand me impediu de executar a minha profissão, né? Eu sinto que alguns assim ainda ficam naquela, mas não deve ser tudo isso, sabe? Eu acho que assim não custa se informar um pouquinho, sabe, para ver que não é exagero, que a gente pode se machucar por qualquer coisa. Por exemplo, eu sou saxofonista e eu corto a amígdala assim muitas vezes, assim, com qualquer coisa. Eu já cortei com batata frita, pastel, pão francês.
Então já teve situações que eu tive que cancelar trabalho. Então eu cheguei no maestro e falei, olha, eu não consigo tocar. Nisso eu tava com uma toalha, porque enquanto eu falava para ele que eu não conseguia tocar, eu tava engasgando com sangue. E aí, tudo bem, né? Eu expliquei para ele tudo. Só que no outro dia eu tinha um ensaio com uma orquestra, porque eu tinha ganhado vamos dizer, tipo um concurso do conservatório que eu estudava, né? E eu sabia que eu tinha 2 ensaios para esse concerto, né? E aí eu comecei a tomar o Transamin, só que perdi o ensaio nesse dia. E no caso eu tive um ensaio só para apresentação, que graças a Deus deu tudo certo, assim, foi um momento de muita felicidade para mim. Mas, assim, essa foi uma das situações que eu já passei, né, por ter essa condição em relação ao meu trabalho, mas já passei por inúmeras outras também. É estranho dizer isso, mas também é porque eu não sei como é minha vida sem essa doença. Então, mas hoje eu me sinto assim, eu me sinto totalmente feliz. Ela não me impede de me fazer viver o dia a dia, sabe? De ter um relacionamento com a minha família, com os meus amigos. E o que eu poderia dizer para as pessoas que são diagnosticadas com a mesma doença é que a gente consegue viver o mais perto possível do normal, sabe? E eu acho que o melhor é a gente aceitar as nossas condições, as nossas limitações, não achar que isso vai impedir a gente de viver e encontrar, assim, os melhores médicos possíveis, porque isso faz toda a diferença. Para mim, para minha família faz toda a diferença, porque eu confio cegamente nos médicos que acompanham a gente. Eu sinto como se fosse família, sabe? E eu acho que esse programa Damas veio para mostrar isso também. Essas coagulopatias, elas interferem na vida das mulheres também. E eu acho que esse programa vem para mostrar que a gente pode se sentir abraçada por todas essas mulheres que têm os mesmos problemas que a gente às vezes reclama de uma coisa nossa e às vezes uma outra pessoa está vivendo uma outra coisa muito pior, né? Então eu acho que esse contato entre todas as mulheres portadoras desse tipo de doença traz um aconchego aí para todas nós, com certeza. É possível sim ter qualidade de vida. Damas, distúrbios hemorrágicos nas mulheres.